Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Keise Oliveira, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje aprenderemos sobre a tipologia textual narrativa. Você sabe o que é um texto narrativo? Então vamos aprender. Bem, o texto narrativo, ele relata uma história e as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Então, só exemplo de texto narrativo, fábulas, as novelas que nós assistimos e os filmes, inclusive. Então, sobre a estrutura. O texto narrativo, ele apresenta em sua estrutura a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. A apresentação, ou introdução, o autor, ele apresenta os personagens e o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Ocorre grande parte da história, que ela é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Já no clímax, é o momento mais emocionante da narrativa. Já no desfecho, é determinado pela parte final da narrativa, em que, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Então, visto a estrutura da narrativa, agora vamos para os elementos. A narrativa apresenta como elementos o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. O narrador é quem narra a história. Já o enredo é toda aquela trama que se desenrolam nas ações dos personagens. Já os personagens são aqueles que compõem a narrativa, e eles são classificados em personagens principais, protagonista e o antagonista. O protagonista pode ser o bonzinho, o grande herói da história, do filme, da novela. Já o antagonista pode ser o vilão, digamos assim. E tem também os personagens secundários, que podem ser os coadjuvantes ou adjuvantes. Já o tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Então, por exemplo, uma data ou um momento específico, e ele pode ser cronológico ou psicológico. Quanto ao espaço, é o local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou no ambiente social. Agora, os tipos de narradores. Olha, temos os narradores. O narrador personagem é aquele que narra a história em primeira pessoa e participa da história. Temos o narrador observador, que é aquele que narra em terceira pessoa e ele conhece todos os fatos. Ele sabe absolutamente tudo que está acontecendo, numa novela ou no filme, por exemplo, só que ele não participa da ação. Já o narrador onisciente, ele conhece todos os personagens da trama. E a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando ele apresenta o fluxo de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa, como se fosse um personagem. Então, para exemplificar, eu escolhi um filme super legal e eu acredito que acredito que todos vocês conhecem, tenho certeza. Então, eu escolhi a sinopse do filme Crepúsculo. Então, vamos analisar. Isabella Swan e seu pai, Charles, mudaram-se recentemente. No novo colégio, ela logo conhece Edward Cullen, um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isso põe a vida da Bella, em risco. Então, como personagem, nós temos a Bella, como personagem principal nós temos a Bella e o Edward. E a trama toda se desenvolve por conta da Bella se apaixonar pelo Edward. E a partir daí as ações desses dois personagens vão se desenvolvendo. E o narrador dessa sinopse é um narrador observador. O narrador sabe de toda a história, porém ele não participa das ações. E eu acredito que todos vocês já conhecem o final do filme, já sabem como a trama se desenrola,
essa questão da Bella se apaixonar por um vampiro e por isso colocar a vida dela em risco. E aí, né, logo nos próximos filmes a gente sabe que os dois se casam, né? E daí tem toda essa trama envolvendo esses dois personagens. Então é um filme muito legal. E, né, vamos propor uma atividade. Eu também gostaria de propor uma atividade para vocês. O tempo tá curto. Então, produza um texto narrativo sobre um filme que você goste, utilizando os critérios apresentados na aula, como a estrutura da narrativa, os elementos da narrativa e os tipos de narrador. Então, é isso. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por ter assistido a essa aula e até a próxima.